ditadura militar foi um período da história do Brasil em que os militares, como por exemplo, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, tomaram o poder e passaram a governar o país sem eleições livres. Vou explicar de forma mais simples. Imagina que em vez da população escolher o presidente, um grupo de militares decide mandar no país, porque acha que sabe o que é melhor. Foi basicamente isso. Antes da ditadura, o Brasil tinha um presidente, chamado João Goulart. Ele queria fazer mudanças sociais, como a reforma agrária, mas muita gente poderosa, os ricos em boa parte, empresários e parte dos militares, ficaram com medo dessas ideias de Goulart, achando que o Brasil poderia virar comunista como a Cuba. E com esse medo, os militares deram um golpe em 1964, chamado de o Golpe de 64, e tiraram o presidente do poder. Durante esse período, não havia eleições diretas para presidente. Quem criticava o governo podia ser preso, existia censura, tanto nos filmes, quanto nas músicas, e as notícias dos jornais e noticiários eram controladas e manipuladas pelos militares. Só que o mais aterrorizante e agoniante é que algumas pessoas foram torturadas ou desapareceram durante esse período. Rubens Paiva, por exemplo, foi uma dessas pessoas, como foi visto no filme Ainda Estou Aqui. Ou seja, o povo tinha pouca ou nenhuma liberdade para se expressar. Mas por que eu estou dando tanta visibilidade para esse assunto, você me pergunta? Porque na nossa realidade, a ditadura foi enfraquecendo aos poucos até acabar definitivamente em 1985, com a volta de um governo mais civil, onde logo depois, em 1988, o Brasil ganhou uma nova Constituição que garantiu mais direitos e liberdade. Pois é, mas dentro do universo resistência, isso não chegou nem a acontecer, porque, eu nem sei se vocês lembram mais disso, mas no ano de 1975, foi o ano em que tudo mudou. Foi o ano em que o Hitler despertou todos os monstros do planeta, causando um semi-genocídio global, incluindo o Brasil nessa, lembra do Marambá? Ele atacou o Rio de Janeiro e fez um bocado de vítimas lá. Isso tudo durante a ditadura. Ou seja, as pessoas já estavam sofrendo com os abusos causados pelos militares. Ainda foram lá e tocaram um kaiju no meio da parada para destruir tudo. Aí que foi o estopim. Claro que teve o exércitos e a CIV para resolver tudo depois, né? Mas o estrago já tinha sido feito. E depois desse apocalipse em forma de um gigante, a ditadura acabou sendo interrompida no meio, sendo abruptamente parada. E os militares perderam o foco na liderança do país. Claro que agora os civis brasileiros tinham um pouco mais de liberdade, mas, infelizmente, ainda eram os militares na liderança do governo, onde tudo era monitorado, mas tudo isso estava para mudar. Big about the little mini money, moe and flower, you're the chosen one. Till your left hand street and your right seam grip, where the northern and watch is right and sip, swords is gone. 1976, um ano depois do mundo ter mudado, os monstros gigantes já não estavam mais entre os humanos, mas o impacto que eles deixaram ainda podia ser visto em cada canto do mundo. Prédios marcados, ruas tensas, e uma sensação constante de que nada estava realmente sob controle. Ainda assim, uma coisa permanecia intacta: o poder. O país continuava sob o domínio da ditadura militar no Brasil, porém mais silenciosa e talvez mais cautelosa, mas com certeza ainda presente. Foi nesse cenário que surgiu Victor Augusto, um morador do Leblon, um dos bairros mais valorizados da cidade do Rio de Janeiro. Victor vivia uma realidade que contrastava com tudo ao seu redor,
marcada com um pouco de violência e traumas deixados pela ditadura militar. Um bom exemplo disso é sua esposa, Fernanda, que carregava traumas severos pelas torturas que os militares fizeram nela. Isso a afetou de forma tão profunda que, atualmente, seu casamento com Victor se encontra no desentendimento. Há um distanciamento emocional entre os dois, mas por causa dela. Sempre que Victor chega perto ou quer aconchegá-la, ela sai de perto, ou então nem fala com ele. É como se para ela ele não fosse nada além de um incômodo. E inevitavelmente, isso machucava o psicológico dele, fazendo-se sentir não pertencente àquele lugar, não da forma como os outros pertenciam, pois ele era um cidadão negro, e um dos poucos que não experimentou o caos do que foi a ditadura. Ele trabalhava como zelador em uma unidade da Petrobras, um cargo simples e invisível, ou ao menos era para quem não prestava atenção nele. Victor, enquanto limpava corredores e organizava salas, observava, ouvia e aprendia. Aos poucos, foi absorvendo conhecimentos que não lhe eram ensinados diretamente: química, engenharia e processos industriais, tudo montado peça por peça e por sua conta própria. Essa capacidade foi o que o levou a algo inesperado. Victor desenvolveu uma nova fórmula de etanol, mais eficiente e mais acessível, e uma possível solução para a crise energética que afetava o país naquele período. Enquanto a Rotcons gastava milhões com Denhaga e os íons, Victor desenvolveu melhor o etanol da Petrobras como uma nova solução energética. Por um breve momento, aquilo poderia ter mudado tudo, mas, infelizmente para Victor, não mudou muito. A fórmula chegou a ser apresentada para os supervisores, foi reconhecida como uma resposta à crise, e em uma palestra pública da Petrobras no Brasil para apresentar esse novo produto, houve uma absorção pelo sistema e, em seguida, dissociada de seu verdadeiro criador. Ou seja, o nome de Victor não apareceu como criação do projeto, sua identidade foi completamente apagada da palestra, e ele não chegou a ter nenhuma menção. Seu trabalho foi apropriado e integrado a programas oficiais, e transformado em mais uma ferramenta do governo. Todo mundo saiu ganhando menos o Victor, que só restou apenas a permanência no emprego, uma promoção discreta, quase simbólica ao capitalismo recorrente daquela época. Não foi um reconhecimento, nem era contenção, era só o governo deixando de lado o detalhe que ao seu ponto de vista era o mais inútil, e esse foi o ponto de ruptura. Victor não reagiu imediatamente, não houve nenhum confronto público e nem tentativa de reivindicação do projeto. O que houve foi algo mais silencioso e mais perigoso. Paranoico, ele começou a investigar aos poucos, e descobriu que sua criação não havia sido apenas roubada, ela havia sido integrada a interesses maiores, ligados diretamente à estrutura militar que governava o país. A injustiça deixou de ser apenas pessoal, ela passou a ser estrutural, consequências causadas pelo impacto do Hydra na estrutura econômica do país. Ainda assim, havia um problema evidente. Victor não tinha nenhum poder, ele era apenas um homem invisível para o sistema. Durante semanas ele teve que sofrer calado do fato de que os próprios militares o roubaram e o descredibilizaram, enquanto a Petrobras o entregou um certo presente em específico, uma caixa de marimbondos, uma espécie nativa de vespas brasileiras, e fizeram isso com ele porque sabiam que ele tinha esfezofobia, que é medo ou repulsa por vespas ou insetos parecidos com vespas, que no caso, são marimbondos. Victor cada vez mais se sentia pequeno em comparação a tudo o que ele lidava no cotidiano, e foi justamente essa constatação que, em um determinado dia, o levou à ideia central: se não podia ser visto, talvez pudesse agir sem ser visto. A partir daí, o processo foi lento. Victor iniciou o desenvolvimento de uma tecnologia experimental, utilizando peças descartadas, componentes improvisados e conhecimento adquirido ao longo dos anos. Não havia financiamento, nem apoio mútuo porque ele queria fazer aquilo o mais sigilo possível. Então ele só podia contar com o que tinha, apenas tentativas, erros e persistência. Durante esse período, sua vida pessoal começou a se deteriorar. Fernanda, sua esposa, carregava marcas profundas da repressão da ditadura, experiências que a haviam deixado emocionalmente distante. A relação entre os dois, que já era frágil,
passou a se desgastar ainda mais. Ela percebia as mudanças em Victor, o isolamento social, a obsessão em um projeto que ele não dava detalhes, as noites em claro, mas não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas ainda assim tentava se aproximar. Victor, por outro lado, se afastava, por ter medo de que ao envolvê-la no projeto, poderia afetá-la ainda mais, e tinha o receio que se fracassasse no projeto, os militares que mandavam na época cairiam matando em cima dela, com mais torturas e possivelmente a matariam, assim como todas as outras vítimas da ditadura, o que ele não queria. Então, por proteção, ele se mantinha isolado dela e não a comunicava sobre nada. Há um detalhe importante sobre Victor que precisa ser reforçado. Desde jovem, ele nutria uma repulsa particular por vespas. Não era um medo paralisante, mas algo entre desconforto e irritação. E isso o seguia até a vida adulta, que era uma característica marcante dele. Até que um dia, durante os testes iniciais da tecnologia nova de Victor, uma coisa interessante aconteceu. Enquanto ele trabalhava, um pequeno marimbondo de sua caixa de marimbondos de presente conseguiu se soltar, e voou até sua mesa de escritório, e quando ele foi verificar isso, ele ficou irritado, e pensou em matar o inseto ali mesmo. Mas sua aversão ao bichano e seu foco ao trabalho falaram mais alto. Ao invés disso, ele só o coletou de novo e levou de volta a caixa com os outros que ele mantinha guardado. Parecia uma coisinha de nada, mas que viria a ser o momento mais crucial para sua próxima descoberta, porque depois daquele dia, toda vez que ele se livrava daquela caixa de marimbondos, eles voltavam e voltavam em maior quantidade, e ele sempre ficava irritado com isso. Até que em um determinado dia ele descobriu que algumas espécies de vespas, em boa parte marimbondos, possuem uma ótima memória fotográfica, que elas utilizam para lembrar e mapear ambientes familiares e decorar rostos de aliados e de inimigos. E dessa informação, surgiu uma teoria. Será que aqueles marimbondos, por ele não ter matado eles o tempo todo, criaram uma espécie de vínculo com ele? Então, quando eles começaram a voltar, ele não se sentiu incomodado. Ao invés disso, ele começou a explorar a possibilidade de interação com esses insetos, já que ele estava cercado deles. Talvez esse pudesse fortalecer um vínculo com eles. No início, essas pesquisas foram sem sucesso, tiveram falhas atrás de falhas, interferências e respostas inexistentes, até que, em um momento específico, algo respondeu. Um único marimbondo conseguiu responder ao seu chamado neural que ele desenvolveu em forma de capacete, e surpreendentemente, era o mesmo marimbondo que ele decidiu não matar aquele dia, e simbolicamente é o mesmo inseto que o motivou a persistir nesse projeto, e para ele, foi o suficiente. A partir desse ponto, ele passou a estudar padrões de comportamento das vespas, desenvolvendo um sistema de comunicação limitado, mas funcional, não com todas as espécies, mas com algumas específicas, aquelas cuja agressividade e nível organização e mobilidade poderiam ser úteis. Ao mesmo tempo, aprendeu a controlar sua própria tecnologia e moldá-la a uma versão compacta em forma de traje, uma tecnologia de encolhimento, capaz de alterar o tamanho de um ser vivo e sua composição molecular. Os primeiros testes foram instáveis. A alteração de tamanho causava desorientação e perda de controle. No meio disso, ele dedicou muito tempo para estudar física quântica e física avançada, só para entender o risco físico e real que aquela operação exigia dele. Mas, com o tempo, Victor dominou o processo. Com precisão, controle e adaptação, ele deixou de ser um experimento, passou a ser uma estratégia. Com semanas de pré-pagamento físico e profissional, ele foi capaz de compreender tudo o que o traje lhe proporcionava. Fatos de física. Uma bala de pistola mede, em média, 2,5 até 3,5 centímetros, e quando disparadas fazem um estrago enorme no alvo, representado por um pequeno buraco. Mas como um projétil deste tamanho consegue ser tão letal? Simples, não é o tamanho do objeto, é a força sendo aplicada na velocidade em que esse objeto é atirado. Se eu usar o meu braço para atirar uma bala dessas, não surgiria efeito nenhum em alguém, mas com uma arma funciona porque dentro dela tem todo um mecanismo que faz com que a bala seja arremessada em questão
questão de segundos e é impulsionada com uma pequena quantidade de pólvora dentro dela, fazendo com que essa bala voe a 1.600 km por hora em questão de 250 milissegundos, ou seja, é tão rápido que você nem vê chegar, e é essa velocidade sendo aplicada que na hora do impacto é resultante. Quando uma bala é disparada, ela ganha velocidade, mas na hora que ela acerta algo, essa velocidade se perde e vai parar no alvo em que ela acertou, e como o alvo não está na mesma velocidade que a bala quando atingido, ele recebe o dano causado pela velocidade dela. E por que caralhos eu dei essa bendita explicação? É porque os poderes do traje do marimbondo funcionam dessa mesma forma. Quando ele encolhe, ele perde o tamanho e perde o peso, tanto físico quanto molecular. Porém ele ainda possui sua força, é como se ele literalmente virasse um projétil vivo, e por ele ser um humano, seus socos são distribuídos da mesma força de um soco normal, porém com 1/100º do tamanho. Espero que essa porra tenha ficado bem clara, porque eu não vou explicar de novo. O passo seguinte exigia algo mais arriscado pro Victor. Ele precisava de informações utilizando o traje ainda em desenvolvimento e infiltração de uma base militar para adquirir conhecimentos gerais, para ele ter uma noção do que ele estaria enfrentando no Brasil. Só tem um pequeno problema. Ele se infiltrou numa das piores instalações militares para se invadir, e era justamente uma das mais recentes instalações da CIV depois do surgimento do Hydra, onde lá a segurança era de alto nível, pois eles recentemente tinham adquirido um sistema de segurança dos Estados Unidos como uma unificação da ONU. Então, para ele conseguir passar desapercebido lá, a operação deveria ser silenciosa e quase imperceptível. E na hora do vamos ver, sensores evitados, rotas improvisadas e uma movimentação calculada. Dentro da base, ele localizou e extraiu um arquivo tecnológico de alta importância. Dados de comunicação, estruturas de controle, vulnerabilidades, era o que faltava. Mas na saída, ele foi barrado por uma figura autoritária. Máquina Azul, a essa altura do campeonato, já era um membro oficial da CIV, agindo em colaboração com Butcher e Calton enquanto o Joe estava em coma, porque, vale lembrar os eventos dos episódios 15 a 18. Mas enfim, após o Máquina Azul ter neutralizado o Victor, ele tentava impedir a saída do invasor, mas Victor, por outro lado, sabia que contra o Máquina Azul não tinha muita estratégia boa. Então a luta entre os dois foi só uns socos aqui e ali, mas o foco do Victor era sair de lá vivo e com aqueles arquivos. No final, meio que sem paciência, o Victor diminui de tamanho e entra dentro do sistema tecnológico da armadura do Máquina Azul e danifica boa parte dos equipamentos dele, ou imobilizado temporariamente e dando uma bruxas de fuga, mas claro, sem antes se apresentar como o marimbondo, entre aspas, super-herói brasileiro. Depois da operação desesperada desse ponto, Fernanda já não podia ignorar a situação. Ela encontrou evidências e fragmentos do plano, o suficiente para compreender que Victor estava envolvido em algo muito maior do que aparentava. Quando finalmente confrontado, ele não negou nada a ela, e nem mentiu, mas ele só explicou e falou tudo o que ela precisava ouvir. Ele até chegou a mostrar como funcionava o traje e o controle a insetos, mas ela ao ouvir a palavra militares, algo nela mudou, as memórias voltaram junto ao medo, também por um momento. Parecia que aquilo seria o fim, mas não foi, porque depois de hesitar, Fernanda tomou uma decisão. Ela não tentaria o impedir, ela escolheria ficar, e decidida que não iria passar mais por aquele tormento sozinha. Já estava na hora daqueles militares receberem o troco de tudo que eles fizeram pela sociedade até aquele ponto, e o plano já estava feito. A operação final ocorreu à noite, com o traje completamente funcional. Cada espécie de vespa foi devidamente coletada e treinada. Agora bastava ao Victor executar o plano com precisão. Primeiro, a infiltração foi rápida. Os sistemas começaram a falhar antes mesmo de qualquer presença visível ser identificada. A comunicação foi interrompida e equipamentos inutilizados. Aquilo tinha virado uma confusão generalizada. E os insetos, agora sob seu comando, atuavam de forma coordenada. Primeiro alguns militares levavam picadas, outros eram trancados dentro das próprias salas, onde torturaram a população inocente, e foi com o caos se espalhando na base militar. O resto foi tudo sendo afetado, o sistema foi declinando de dentro para fora da noite pro dia.
Quando Victor finalmente se revelou, já não havia resistência efetiva. Não houve massacre, mas houve controle absoluto, o seu controle absoluto, diante dos responsáveis. Ele deixou claro, não apenas o que havia feito, mas por quê. Não se tratava apenas de vingança, era uma resposta, uma demonstração de que o sistema, por mais rígido que fosse, não era invulnerável. O Brasil passou por um momento difícil e aterrorizante graças aos militares. Foram anos de tortura e sofrimento, e no final, não foram pra nada, mas naquele evento, dói diferente. Um brasileiro, diante de todos, teve a coragem de se opor diante de todos os militares, e estabelecer uma nova ordem, sem mais militares no comando. A partir de agora, a voz do povo, é a voz da razão. O lugar do Brasil é do povo, e o lugar dos militares, é na escória e miséria, junto com o cadáver dos inocentes que tiveram sua liberdade tomada pelo medo. Essa mensagem deve ser passada a todos. Chega de militares, chega de sofrimento. O Brasil só quer paz. Uma semana depois, a ditadura foi enfraquecendo rispidamente. Os militares ficaram covardes. Todo o material militar contra um homem. E mesmo assim não foi o suficiente, e então, no dia 7 de setembro de 1976, a ditadura militar foi oficialmente encerrada, graças ao Marimbondo, o apelido dado pelo próprio povo ao herói brasileiro. Aquela tinha sido a primeira vez em anos em que a independência do Brasil se comemora a real esperança de um Brasil independente e longe da corrupção. Enquanto isso em casa, Fernanda, desta vez, não havia distância entre ela e Victor. Não completamente, mas o suficiente havia mudado para que permanecessem juntos. Não por obrigação, mas por escolha, e eles escolheram se amar de novo. Algum tempo depois, uma visita inesperada ocorreu. Victor estava em casa, guardando todos os seus equipamentos de marimbondo em seu escritório. A ditadura havia acabado, então não havia mais motivo para usá-la, mas foi aí que um agente da CIV apareceu em sua casa. E não era qualquer agente, da CIV era o Butcher. Inicialmente Victor não demonstrou surpresa, a conversa e a proposta foi simples. Havia algo maior em construção, e ele havia sido observado e popularizado demais após os eventos do fim da ditadura, ao ponto de que a CIV não poderia ignorá-lo, e que ele cabia perfeitamente para uma iniciativa, a Fundação para Humanos, e, assim, começou a trajetória do marimbondo, não como símbolo imediato, mas como um sinal claro de que, mesmo os menores elementos, quando ignorados por tempo suficiente, podem se tornar impossíveis de conter.